Olá, jovem advogado! Bem-vindo a mais um episódio da Jovem Advocacia Pod. Hoje iremos tratar sobre a atuação dos advogados para reclamante e reclamada. Eu me chamo Renata Sarmento, sou jovem advogada na área trabalhista e gostaria de iniciar fazendo a pergunta ao Dr. Marcos Maciel, nosso convidado, atuante também para empresas. Gostaria de lhe perguntar como é que o senhor acha que deve ser feita uma boa defesa para as empresas. Bem, primeiro agradecer o convite, é um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui e poder contribuir um pouco para a Jovem Advocacia e também para outros advogados que não são mais da Jovem Advocacia, mas precisam desse momento. O que ocorre? Primeiro, eu gosto muito de dizer que a gente advogado, a gente não pode se amarrar somente a um lado, a reclamante ou reclamado. Eu acredito que tem um lado que você se identifica mais. Você deve realmente investir nesse lado. Porém, quando se fala sobre a construção de uma defesa, eu bato muito isso lá no meu escritório. A gente tem que pegar e pensar como o outro lado também. Eu faço uma defesa também já pensando no que o outro lado pode vir trazer de surpresas para a gente. Então, é um exercício muito bom você estar advogando tanto para a empresa como para o trabalhador, para o reclamante. Porque nessa daí você consegue construir melhor suas peças, tanto no quesito que se fala de contestação, como também na hora de fazer a reclamação. Fui muito questionado por um sindicato que eu advogo. Marcel, doutor Marcel, o senhor também advoga para empresas. Isso dificulta para a gente aqui no sindicato? Não dificulta porque não é empresas do setor que vocês representam. Eu sou advogado em primeiro lugar, independente se for para empresa ou para trabalhador, para reclamante. Que até essa terminologia eu gosto muito de trocar, realmente ter o reclamante não colocar como trabalhador. Todos os dois são trabalhadores, tanto o empresário, que está lá representando a empresa, como o operário, quem está ali com da mão na massa. O senhor não acha que essa especialização, digamos assim, para empresas e para reclamante e reclamado, né, não traz diferencial para advogado? O senhor acha que não fica esse mal olhado? Olha, traz um diferencial, sim, para advogados. Eu sou especialista somente com empresas. Porém, eu vejo muito isso, que ele não pode também se fechar. Dizer assim, não vou atender o reclamante, só vou atender a empresa, só vou atender a reclamada. Então, ele se fechando, ele está fechando ali uma fatia do bolo do mercado, que eu acho que não é interessante para ninguém abrir mão de um percentual dessa fatia. É verdade, eu concordo um pouco com o senhor. Sou muito pró-reclamada, mas em partes eu concordo. Doutor Lohan. Boa noite. Eu me chamo Lohan, sou advogada trabalhista na área do reclamante e vou fazer algumas perguntas agora para a doutora Paula Vienne. Doutora Paula, no seu início de carreira, atuante como advogada reclamante, quais foram suas principais dificuldades? Boa noite, agradeço o convite, é um prazer estar na presença de vocês. No início, acho que a principal dificuldade de todo jovem advogado é a captação dos clientes, né? É saber como, de fato, fazer essa captação sem desrespeitar o nosso código de ética, né? Mas eu confesso que eu não tive muita dificuldade, porque antes mesmo de começar a advogar, eu já era muito presente nas redes sociais. Quanto bacharel, eu sempre apostei nas redes sociais, fazendo vídeos. O que mudou quando eu me tornei advogada foi a questão da formalidade em relação à vestimenta, porque como bacharel eu não entendia a importância da vestimenta ao falar de algo sério. Então, todas as vezes que hoje, né, eu falo do meu trabalho, eu busco estar de forma adequada. Quanto bacharel, eu não tinha essa preocupação, mas eu não tive, assim, muita dificuldade no início, porque o trabalho eu já iniciei, né, abordando sobre os direitos trabalhistas bem antes de fato começar a advogar. Eu acredito que no meu início, o meu diferencial tenha sido isso, por ter começado antes de fato exercer a profissão. Então, na minha experiência, eu não tive tanta dificuldade, porque eu já tinha essa espécie de diferencial, né?
já trabalhava nisso antes. Até porque, doutora, a gente tem que se vender para a sociedade e mostrar que a gente é advogado. Exatamente. Eles têm que conhecer a gente como advogado hoje em dia, né? Exatamente. E qualquer lugar, eu costumo dizer que qualquer ambiente que você ande, você tem que se apresentar como advogado. Todo mundo tem um problema para resolver. Talvez naquele momento em específico, não. Mas em um outro momento ele vai lembrar. Doutor Lohan, lembro que eu estava trocando lá fazendo um serviço e ele se apresentou para mim, disse qual era a área de atuação e ele me deu o cartão dele, ou então ele me passou o número dele ou o Instagram, então eu vou lá falar com ele, ou se não é um problema dele, ele pode fazer indicação. Então, em toda conversa, pode sair um possível cliente, seja naquele momento ou no momento posterior. Até, doutora Paula, até pegando aqui o seu gancho aí, eu sinto muito isso. Às vezes o advogado, ele não traz para o Instagram dele que ele é advogado, qual é a área de atuação dele. E isso, até o amigo, que às vezes precisa de um advogado, acaba contratando um outro que ele não tinha ligação nenhuma, não tinha confiança nenhuma, mas acabou contratando porque foi no momento que achou. E logo depois que o processo está em andamento, vê a pessoa, e a pessoa diz que é advogado, o cara diz que é advogado, aí ele, não sabia, mas não sabia por quê? Porque eu vejo ainda que existe alguns advogados que têm um certo receio de postar no seu Instagram, que é advogado, qual a área de atuação. Então, isso eu acho importante até para a gente trazer para os nossos amigos, olha, eu sou advogado, olha, eu atuo na área trabalhista, atuo na área previdenciária. Então, precisar, estou aqui. Às vezes uma pessoa não tem conhecimento, né? Exatamente. Tem que delimitar, né, doutor? A área que está atuando, porque na visão da sociedade, o advogado pega tudo. E aproveitando o gancho, muitas vezes, né, por exemplo, eu atuo predominantemente na área trabalhista, mas eu atuo em outras áreas. Então, é importante que, por exemplo, quem trabalha com rede social, escolher apenas um nicho. Porque se você tem uma dor de cabeça, você não vai procurar o clínico geral para investigar. Você vai procurar quem? O especialista. Então, você tem que se portar como especialista. E, claro, deixando claro, é o que eu sempre faço. No meu perfil não tem direito do consumidor, mas os meus stories eu posto. Eu posto de outras áreas, porque quem me segue, Paula não atua só na trabalhista. E daí passam a surgir outros clientes de outros nichos. Mas é importante que você niche qual é a sua área de atuação. Porque o especialista, eu costumo dizer que tem mais credibilidade, né? De certa forma. Sim, Eu concordo. Muita credibilidade. Plenamente. Existe uma outra questão também que eu bato muito. Não dá para abraçar o mundo. Você realmente tem que entender que o direito é muito abrangente. O direito é enorme. Se você diz, não, vou pegar tudo, você não pega nada. Porque cada vez que você chegar a um processo, você for ter que parar para pesquisar e estudar a fundo aquela matéria, você já perdeu um tempo danado. Se você é especialista, chega lá no escritório, por exemplo. É uma empresa que é uma faculdade. Você vai defender a faculdade. Eu tenho ali já algumas peças prontas, eu tenho já a convenção coletiva, já sei a convenção coletiva, já tenho todos os arquivos ali, já tenho inclusive alguns julgados em processos que eu atuo que pode me favorecer dentro dessa captação desse cliente e da confecção dessa peça. Aí eu ficar, não, agora eu vou pegar tudo. Não tem como, é humanamente impossível. E também não traz tanto uma credibilidade. Você que é generalista, você é raso em tudo. Um especialista não, ele vai se aprofundar mais. Com certeza. E até aproveitando que o senhor falou sobre essa especificação, essa delimitação de nicho, como a doutora Paula falou, né, nas redes sociais e principalmente na sua atuação, é muito importante. Eu vejo muito isso também. Até lá no escritório, por exemplo, a gente tem um nicho de empresas também, né? Não é qualquer ramo de empresas que a gente pega, porque são ramos diferentes. Eu vou trabalhar com um posto de gasolina. Você tem que saber como funciona uma medição, como é feito a fiscalização de um PROCON. São ramos diferentes que você precisa estudar e ficar pegando demandas de qualquer ramo, de qualquer área do direito para atuar, não vai lhe trazer uma prospecção boa, né? Eu penso muito isso. Exatamente. Cada nicho, ele vai ter sua peculiaridade, vai ter também suas dificuldades. E órgãos diferentes que vão lhe fiscalizar.
Como, por exemplo, a senhora citou aí a questão de postos de combustível. Existe N problemas que podem vir dentro ali da questão dos postos. Existe a questão da insalubridade, periculosidade, todo esse ponto. Aí, quando você parte para um outro nicho, que também eu já atuei, por exemplo, eu já fui advogado de empresas de ônibus aqui em Teresina. Então, já entramos para uma outra vertente, apesar de, pessoal, existe a legislação trabalhista, CLT, existe, cada categoria tem suas convenções coletivas, que às vezes é muito diferente, muda muita coisa, e se você não estiver atento aos pequenos detalhes, você acaba se perdendo e não prestando um serviço de qualidade para o seu cliente. Então, sempre ter essa cautela de procurar a convenção coletiva, ver se tem, se não tiver, entender se tem algum acordo coletivo ou não. Esses dias teve um colega que acabou não se atentando que havia um acordo coletivo e não colocou dentro do processo. Então, se não colocou dentro do processo, o juiz, por mais que esteja lá homologado no Ministério do Trabalho, o juiz não é obrigado a saber, ele julgou com base no que tinha de documentação lá dentro do processo. O juiz é obrigado a saber da legislação, mas agora dessas convenções eu tenho que trazer ao processo. Exatamente. Essa atenção é muito importante, como o senhor mesmo falou, né? A gente ter esse cuidado com o nosso cliente. E isso vai, aproveitando aqui, já para as demandas mais contenciosas, consultivas, na verdade, que às vezes o nosso cliente ele não tem só demanda judicial. Ele tem as fiscalizações, ele tem as demandas com os empregados, né? E esse acompanhamento, ele é muito importante do advogado. O senhor concorda? Sim. O advogado, eu acredito que ele tem também, quando ele pega, decide assim, eu vou nichar na empresa. Então, ele tem que se aprofundar também naquela área de atuação do seu cliente. Ele tem que saber até mais do que o cliente na área de atuação para poder, então, construir uma advocacia realmente que surta todos os seus efeitos, tanto no contencioso como também uma questão de prevenção também. Tem que ter essa prevenção que hoje eu não sou muito adepto ao inglês. Compliance. Mas existe muito essa questão do compliance e é necessário se fazer. Muitas vezes a gente consegue resolver algumas demandas sem a necessidade de uma reclamação trabalhista que vai incidir alguns impostos, algumas coisas desnecessárias, também desgaste também. Então, algumas coisas também é só uma questão de conversa, só uma questão de orientação ajuste. também, né? Porque a gente percebe, como o doutor falou, a empresa ela não tem o conhecimento que a gente tem, ela tem o conhecimento do ramo que ela está atuando, de como ela vai conseguir captar, né, clientes, no caso, por exemplo, de transportadoras, como ela vai conseguir transportar produtos de outras empresas e a gente, quanto advogado, fazer essa proteção. Ali essa proteção entre a empresa e o empregado, entre a empresa e a outra empresa, entre prestadores de serviços, que cada um tem sua especificidade, né? Tem muito cliente, tem muita empresa que acaba pagando algumas coisas por fora que não deveria se pagar por fora. Daria para você colocar ali no contra-cheque de alguma outra forma, colocar como outro tipo de indenização, que não incidiria contribuições previdenciárias e não teria reflexos também para a questão de 13º, férias. Sim. Então, aí acaba que depois vem a reclamação e tá lá as transferências, os PIX da vida. Achei muito específico. É porque a empresa ela não quer só que a gente combata as reclamações trabalhistas, ela quer que a gente poupe o dinheiro delas, né? Principalmente quando vem as reclamações trabalhistas de 500 mil, quando a reclamada recebe tudo que você consegue diminuir, por mais que na condição de advogado a gente consegue já analisar e ver que não tem alguns pedidos que não fazem sentido, mas o fato do advogado tranquilizar ele em relação a isso e conseguir, consequentemente, reduzir, né? Porque
na percepção dele, vou ter que pagar 500 mil reais, e agora? Vou fechar o meu negócio, né? Então, até nesse ponto é importante. Eu me sinto até vitoriosa, desculpa, doutor Lohan, mas porque eu recebi meu AB junto com o doutor Lohan em fevereiro. Graças e acho a que foi no Deus. dia 2 de fevereiro. Foi. Acho que no dia 15, no 13 mais ou menos, eu tive minha primeira audiência trabalhista. Eu já tinha ido como estagiária, já sabia como é que funcionava, mas atuando para uma causa de 759 mil reais eu nunca tinha. e que chegou para mim com a audiência era na terça e eu peguei na sexta-feira o caso. Então, para mim foi um baque muito grande. E na sentença reduzi para 130 mil. Cobrou Gente, pra mim cobrou foi mais uma caro maravilha. pela urgência? Era assim, mensal, mas com certeza o êxito vai vir. Fé em Deus. Tem a redução. Pegando o gancho que o Dr. Marcos disse, sobre que às vezes a gente pode resolver um litígio trabalhista sem precisar ajuizar na Justiça do Trabalho, no seu ponto de vista, doutora Paula, a audiência de conciliação, a conciliação é boa? É um bom aspecto para o reclamante? Com certeza. E muito mais para reclamada, né? A depender. Eu sempre analiso o que eu consigo provar, para analisar se é ou não um bom acordo. Porque muitas vezes tem ações trabalhistas, né? Que o reclamante, ele tem o dever de comprovar, mas ele não tem. Aí a gente fala, não, tem testemunha. Então, a depender do que eu consigo comprovar, eu delimito qual é o melhor acordo. Porque muitas vezes a gente não consegue comprovar realmente o direito do empregado. Então, até isso, até a fala, a abordagem, a segurança que você leva, né, em relação a esse acordo é importante. Às vezes, eu já peguei uma causa que era 88 mil. Aí, por causa da conciliação, fui lá para baixo, 12.500. Aí eu pensei melhor, o que eu vou comprovar ou não? Será que tem testemunha para isso? Exatamente. Eu ponderei também, não, doutor, a gente aceita os 12.500. Pelo risco, né? Pelo risco. Gente, Muito isso. A gente tem que estar sempre estudando e entendendo como valorar, dar o valor a cada prova que a gente tem. Sim. Entender. Também é muito importante ficar atento aos entendimentos do tribunal que você está atuando. O que é que o TRT tem decidido quanto a esse assunto específico? Se você já tiver essa noção, isso lhe ajuda muito. Inclusive, é uma forma de você dizer, olha, doutor, acho melhor você aceitar esse acordo aqui, porque o tribunal ele entende dessa maneira. sim. Então, existe muito isso. Por mais que você chegue lá com reclamação trabalhista, digamos assim, de 1.500.000, você tem que ver também que pode ocorrer aquela ganhou, mas não levou. Porque exato. vai achar os bens, aonde que tá os bens para pagar Isso. todo A esse 1 milhão? empresa ela tá nessa saúde financeira. Então, ali, aquele momento da conciliação, ele é muito importante. O processo como um todo. Qualquer momento você pode conciliar. Então, tentem realmente fazer esse pesar, ver realmente se compensa ou não, se você vai ter realmente, se você quer arriscar a sua testemunha, que às vezes uma testemunha, você acha que é uma carta na manga ali sua, que você vai tirar assim de última hora, chegar com a testemunha, vai desbancar, como os filmes americanos, mas na realidade essa testemunha, ela diz tudo ao contrário, ela fica nervosa, na hora que o juiz diz assim, olha, você está aqui como testemunha, você não pode mentir, você poderá ser presa. Aí, meu amigo. Pronto, acabou. A advocacia, além de tudo, ela ainda é investigativa, né, Sim. doutor Marcos? Porque tem que saber realmente a saúde da empresa, como é que anda. Você vai entrar com uma ação trabalhista, você tem que fazer um estudo enorme, que às vezes o cliente nem sabe. E aí pergunta, muitas vezes, por que pagar um honorário inicial a um advogado, às vezes, né? Existem casos que a gente precisa desse preparo financeiro e às vezes não, né? Mas é muito importante o cliente saber entender o nosso preparo para um processo grande como esse que a gente citou. Inclusive, uma das primeiras perguntas que eu faço, a empresa tem dinheiro? Porque muitas vezes, principalmente quando a gente pega demissão em massa, né? Várias pessoas foram demitidas e não receberam as verbas. Primeira coisa que eu penso, recuperação judicial. Cobro logo, sem nem pesquisar, né? Os processos dessa empresa, eu já cobro logo entrada.
porque não é razoável uma empresa demitir um volume de empregados e não pagar nenhum deles. Então, eu já cobro, porque eu sei que se tiver lá uma RJ, vai dar trabalho. Isso se a gente conseguir, né, no final de tudo, receber. Então, é pelo menos para compensar, né, às vezes, quando eu tô pelo reclamado, de vez em quando, vez ou outra, eu pego, quando a empresa tá em recuperação judicial, eu vou atrás do reclamante para tentar fazer acordo. A gente tem que ir. Mas, muitas das vezes, é o próprio reclamante que é advogado, às vezes é advogado iniciante, acha que vai ganhar aquele valor da causa inteiro, tipo 167 mil, acha que vai ganhar aquele valor inteiro, aí não quer, porque o acordo que a gente está propondo ou é metade, ou é sempre 40% a menos do que ele está pedindo. Ele não quer, porque ele acha que ele vai ganhar aquilo, mas o juiz vai arbitrar lá para baixo. Olha, realmente, assim, eu acho que deve primeiro entender aqui, nessa nossa seara trabalhista, que a gente tem que se comunicar com os colegas advogados. Sempre ter uma boa comunicação, uma boa relação com todos os colegas. E quando receber o cliente, quando assim, por exemplo, suponhamos que a doutora Paula tem um cliente que entrou com uma reclamação trabalhista contra um cliente meu do empresarial, uma empresa. Eu, como advogado da empresa, o que eu vou fazer quando chegar essa reclamação? Analisar, não perder tempo, fazer logo a contestação, porém, enquanto se confecciona a contestação, eu posso também já começar a costurar um possível acordo. Então, sempre eu faço, entendo que é necessário se fazer isso, chegar, tem ali o nome do advogado, deixa eu procurar aqui no Google, deixa eu procurar aqui no Instagram, achei o advogado. Vamos lá, doutor, olha, você está nesse processo, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma proposta de acordo, é tanto. Já chego com a proposta de acordo. Às vezes tem advogado que gosta muito de prolongar a conversa. Eu sou muito resumido, direto. Chegou para mim, tem uma proposta de acordo já? Não, eu queria que você me dissesse, não, se eu estou pela reclamante, eu digo, não, o que eu quero é o que está lá na inicial, agora você tem que me dar uma proposta. Então, evitem essa questão de chegar pedindo uma proposta. Leve a proposta pronta. Doutor, olha, tem isso daqui, já leve a proposta, leve as formas de pagamento com data e tudo. Não chegue lá só resumidamente e fica aquele telefone sem fio. Você chega para a Paula, doutora Paula, tem uma proposta, 20 mil. Esses 20 mil, aí você, 20 mil à vista ou parcelado? Aí eu, não sei, peraí, deixa eu ver. Aí volto lá. Tá bom, doutora Paula, passa lá 5 vezes. Você aceita? Não, aceito, 5 vezes. A primeira para amanhã? Aí, não, peraí, deixa eu ir lá de novo na empresa. Então, isso dá um desgaste e também o tempo nosso é dinheiro. Parece até enrolação da outra parte, né? Ficar nessa enrolação, até porque o advogado ele tem que estar preparado. Eu, pelo menos, já chegou, fulana, vamos tentar um acordo? Vamos. Quanto é que você pode, um máximo de bem que eu vou tentar ir negociando, fazendo assim, fazendo assado, pra gente conseguir chegar no limite. Ou então, às vezes, doutor, a gente pode chegar já com os cálculos feitos. Eu faço cálculos que atuo pelo reclamante, eu faço cálculos pelo PJ-Calc e levo já para o outro advogado. Ó, tá bem aqui, sem juros, sem correção monetária, esse é o valor limpo e seco de todas as verbas rescisórias de uma demissão sem justa causa. Tá dando 30 mil, bora tentar ver quanto você pode levar para o seu cliente para ver se ele pode pagar, sem precisar se prolongar e tudo. A gente tem que tentar. E também, quando você está advogando pela empresa, você tem que ficar lembrando de uma coisa: contribuição previdenciária. Verdade, os acordos peca aí. Pessoal, eu acho assim muito, muito, muito delicado essa questão previdenciária. Eu entendo que trabalho e previdência andam juntos, são interligados. Para você ter direito à previdência, não estou falando de assistência, pessoal, estou falando de previdência. Você tem direito à previdência, você tem que contribuir. Você contribui como trabalhador, ou como contratado, ou como autônomo. Você tem que ter essa contribuição. Então, quando você vai fazer um acordo, você tem que pesar também a questão das contribuições previdenciárias que vão incidir. O que incide, o que não incide contribuição previdenciária quando você está pela empresa. E, assim, quando está pelo trabalhador,
você tem que pensar, compensa para o meu cliente as contribuições previdenciárias? Não, não compensa. Ah, meu cliente já está aposentado, então posso fazer um acordo, melhorar o acordo sem as contribuições previdenciárias. Ou não, meu cliente agora não vai ser mais seletista, vai ser servidor público. Então, eu vejo muito esse ponto e até uma que apareceu lá no escritório, que foi o quê? Uma trabalhadora deu um problema de saúde que acabou ficando inválida, ficou realmente impossibilitada de trabalhar e não tinha contribuição previdenciária. Então, tive que entrar com a ação reconhecendo o vínculo para poder conseguir a aposentadoria por invalidez para ela. E na hora do acordo, isso pesou muito. A outra parte, não, vamos fazer aqui tantos reais sem reconhecimento do vínculo. Não, meu principal é o reconhecimento do vínculo, meu principal é essas contribuições. Aí você tem também que entender qual é a carência daquele benefício para, no acordo, também ter aquele número de contribuições. E você, advogado da empresa, tem que também saber dizer para o advogado, doutor, não, olha, para esse benefício, ela precisa só de 6 meses de carência, ela precisa de 12 meses de carência. Então, vamos fechar aqui reconhecimento do vínculo desses 12 meses e o valor do acordo X bem menor. E conversa ali com o juiz, pede para dispensar as custas, às vezes o juiz dispensa, na hora que você está ali naquela conversa, o juiz acaba dispensando muitas custas, ele coloca para ambas as partes, aí acaba dispensando. No caso de cumprimento total, dispensa as custas, sim, concordo. Doutores, para encerrar nossa última perguntinha, eu gostaria de aproveitar e fazer para os dois, tanto para reclamante quanto para reclamada, né? Assim, a dificuldade, qual é a maior dificuldade atuando nessa área? Para reclamante, doutora Paula, e para reclamada, doutor Marcos. Vamos começar primeiro, doutora Paula. Eu quero escutar a doutora Paula. Ai, meu Deus. Eu já até esqueci a pergunta. Qual é a maior dificuldade atuando para reclamante? Maior dificuldade? Gente do céu. Faz parecer que é fácil, né? Quando eu fico pensando, né? Qual é a dificuldade? Gente... Quando chega aquele cliente inventando 1001 histórias, não é uma dificuldade muito grande, não, porque eu nunca atuei para reclamante, mas para mim seria, acho que uma vergonha eu chegar com uma inicial linda, belíssima, linda, dizendo, contando toda uma história que ele tem N direitos, e aí lá vem a empresa com tudo pago. Gente, o que aconteceu aqui? Não, isso acontece, e o pior é que isso acontece. E muitas vezes, eu não sei o doutor Maciel, mas eles chegam tão sinceros, né? A depender, a gente não consegue identificar que aquilo é de fato mentira. Claro que tem outros que pela narrativa você já olha, não é possível trabalhar 16 horas todo dia, sem almoçar. Acontece. E a gente pede, né? A descanso entre a jornada lá. Então, eu acho que a maior dificuldade, na verdade, que eu percebo é conscientizar o reclamante que, embora, porque eles pedem o número do processo, né, muitas vezes, que aquele valor que a gente atribui lá não é o valor que ele vai ganhar, certo? Eu acho que a minha maior dificuldade é essa, porque até mesmo para negociação de um acordo, eles doutoram, mas tá 300 mil ali. Tá, mas não é, a gente não consegue comprovar tudo, muitas vezes, né? Então, a minha maior dificuldade, acredito que seja isso, é conscientizar eles tanto quanto aos valores, né, que aquele valor ali não é o valor real que ele vai receber, e também quanto à morosidade que pode ter dos processos, porque existe muita comparação, né? Mas fulano, processo semelhante, já encerrou, né? Então, eu acredito que seja isso, conscientizar a ter paciência, porque cada processo, né, tem sua peculiaridade, né? Não é porque o empregado X, o colega X conseguiu um acordo que você vai conseguir. Enfim, eu acho que a minha dificuldade maior é nesse sentido, porque tem clientes que realmente, né, por não ter experiência, né, com o processo judicial, não conseguem ter esse entendimento. E eu percebo a necessidade de conscientizar, e isso, pra mim, eu acho que é a maior dificuldade. É assim, doutora. Outra pergunta, já pegando o gancho. A senhora faz algum termo para eles assinarem, provando que tudo que eles disseram para você, para botar na inicial, é verídico? Eu não faço isso. O que eu faço? Eu gravo todos os meus atendimentos. Quando eu inicio o atendimento, eu falo, fulano,
eu vou gravar nosso atendimento, tá? Pra ficar registrado e eu coloco dentro de uma pasta no Drive. Então, até pra confeccionar a inicial, eu considero melhor, porque ele fala com riqueza de detalhes e muitas vezes, por conta da demanda, a gente não consegue lembrar, né, com riqueza de detalhes. Então, eu prefiro gravar. Eu falo pra ele, olha, estou gravando nosso atendimento. Porque se ele vier dizer, não, mas eu não falei isso, tá aqui o áudio. Então, eu sempre gravo os meus atendimentos em áudio. Sempre, sem exceção. Gente, eu agradeço aqui a presença de vocês nesse episódio, foi muito gratificante para mim ouvir de advogados tão experientes essas dicas, foi muito importante. Eu agradeço ao Dr. Lohan também por me acompanhar nesse episódio. Muito e pedir obrigado. a você, jovem advogado, que gostou desse vídeo, que nos acompanhe nas redes sociais, que curta, comenta e compartilhe esse vídeo com seu colega jovem advogado.